Então, assim, de forma mais resumida, né? Lá no Invest 10 eu tenho uma carteira de ETFs para quem quer investir só via ETFs. E daí a gente pode sim ter ali ETF de renda fixa, de renda variável no Brasil e no exterior. Dentro da minha carteira internacional, para quem é assinante do All-in-One, eu tenho alguns ETFs recomendados, além de algumas ações, né? E aí, como eu expliquei, eu tenho ETFs ali que eu fugi do risco das Big Techs quando elas estavam muito caras, o que foi um acerto, botando ETF Equal Weight e outros ETFs também de Small Caps, né? E, claro, ETFs fora dos Estados Unidos, como China e Europa. China, aliás, tem sido excelente e subiu muito desde que eu recomendei. Além disso, tem algumas ações, não só ETFs na carteira internacional. Então, tem uma gestão mais ativa nesse caso, mesmo por meio de ETFs. Agora, uma consideração muito importante para quem opta por fazer. Eu acho que uma carteira de ETFs apenas é uma solução bem inteligente para quem não tem tempo para acompanhar. Inclusive, lá no Invest 10 eu tenho uma carteira só de ETF sugerida para quem deseja atuar dessa forma. A grande questão da carteira de ETFs é que ela tem duas coisas, né? Primeiro, você tem que escolher os ETFs certos, para ter uma composição aí bacana de diversificação entre renda fixa, renda variável, dividendos, small caps, exterior. E dentro do exterior, inclusive, não acho que basta só comprar ETF de S&P, por exemplo. Inclusive, na minha carteira internacional, também tenho ETFs recomendados, mas, por exemplo, eu optei por colocar o Equal Weight em vez do ETF de... Uma consideração importante para quem opta a fazer uma carteira só de ETFs, tá? É que você vai ter algumas desvantagens em relação a investir em ações diretamente. E esse é o motivo pelo qual, por exemplo, eu, que sou profissional e com 20 anos na área, não faço uma carteira só de ETFs para mim, tá? Primeiro é a questão tributária. Quando você investe direto em ações aqui no Brasil, você tem o enorme benefício tributário de vendas até 20 mil sem pagar imposto de renda, né, por mês. Além disso, você tem a vantagem de reduzir a base de preço de compra com os dividendos recebidos, né? Então, isso também é outra vantagem. Então, tem uma vantagem tributária muito interessante em investir direto em ações. Além disso, os ETFs acabam tendo retornos mais alinhados com a média do mercado. Então, é um retorno mais na média e você não consegue captar grandes distorções. Então, na carteira internacional, eu tenho uma composição de ETFs. Por exemplo, temos ETF de Europa, de China, dos Estados Unidos eu optei. Quando o S&P e o Nasdaq eu joguei que estava muito esticado, e de fato estava, né, porque recuou muito, eu optei por botar o ETF de S&P Equal Weight, que tem o mesmo peso para todas as empresas, para fugir um pouco do risco das Big Techs, que estavam muito concentradas no S&P e no Nasdaq. E optei por colocar também o do Russell, que pega empresas menores, aí também fugir um pouquinho dessa concentração que tá e dos preços mais esticados. Tudo isso para dizer que eu acho interessante sim a carteira de ETFs para quem não tem muito tempo, mas mesmo fazer uma carteira de ETFs bem feita exige algum conhecimento, né? Algum não, né? Bastante de macro e de composição.